A gente entra hoje no meio de uma história que começa, olha, com puro desespero. Nessa análise do segundo capítulo do livro de Ruth, a gente vai ver como um simples campo de cevada se transforma no palco para uma história incrível de bondade, de acaso e, no fim, de redenção. Para a gente conseguir entender o que vem pela frente, primeiro a gente precisa sentir o peso da situação, sabe? Noemi e a nora dela, Ruth, acabaram de chegar em Belém. Elas são viúvas, estão numa terra estranha sem um tostão no bolso e sem comida. A fome aqui não é uma ideia distante, não. Ela está batendo na porta, é uma realidade imediata. A situação delas era de uma vulnerabilidade extrema. Pensa só, no Israel antigo, ser uma viúva pobre e ainda por cima estrangeira significava ter pouquíssimas, quase nenhuma opção de sobrevivência. Elas estavam literalmente nas mãos da comunidade. E é exatamente aqui que a coragem de Ruth brilha. Ela toma a frente e decide respigar. O que é isso? É basicamente catar as sobras que ficam nos campos depois da colheita. E olha, é super importante a gente entender uma coisa. Isso não era pedir esmola de jeito nenhum. A lei de Deus, lá em Levítico, garantia a respiga como um direito. Era na prática um sistema de amparo social que dava o sustento através do trabalho, mantendo a dignidade e incentivando a iniciativa de quem mais precisava. Então, lá vai Ruth, sem um mapa, sem o destino certo, só procurando um campo onde alguém a deixasse colher. E aí, como quem não quer nada, por um aparente acaso, ela vai parar justo nas terras de um homem chamado Boaz. E essa expressão, por casualidade, é o pulo do gato aqui. Todos os comentaristas da Bíblia são unânimes. Isso não foi sorte, de jeito nenhum. Foi a mão da providência divina guiando os passos de Ruth para o único lugar que poderia mudar o destino dela. Isso mostra de um jeito brilhante um tema central da história. Aquilo que pra gente parece pura coincidência pode ser o plano de Deus acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Mas quem é esse Boaz? Bom, ele não é qualquer um, não. O texto já mostra ele como um homem rico, influente e, o mais importante, parente do falecido marido da Noemi. E o caráter dele, um caráter temente a Deus, fica claro logo de cara, na forma como ele chega e cumprimenta seus trabalhadores com uma bênção. O Senhor esteja com vocês. E olha que interessante. Acontece que Boaz já sabia quem era Ruth. A fama dela chegou primeiro. Numa cidade pequena como Belém, a história daquela jovem moabita, leal e corajosa, que largou tudo para cuidar da sogra, já tinha se espalhado. E o caráter dela foi confirmado ali, na hora, pelo capataz do campo, que disse para Boaz que ela era uma trabalhadora incansável. Essa consistência construiu para ela uma reputação e tanto. Impressionado com tudo isso, Boaz abençoa Ruth com essas palavras. E essa metáfora de buscar refúgio sob as asas de Deus é linda demais, né? Traz uma ideia de cuidado, de proteção, como uma galinha protege seus pintinhos. É um tema que aparece o tempo todo nos Salmos e que o próprio Cristo usou. Boaz estava reconhecendo que a fé de Ruth a colocou debaixo da proteção divina. Então, o ponto central aqui é o seguinte: Boaz foi muito, mas muito além do que a lei pedia. A lei dizia, deixe respigar, ponto. Mas Boaz, ele ofereceu proteção pessoal, água, um lugar na mesa dele na hora do almoço e ainda por cima deu ordem para os seus homens deixarem cair uns feixes de propósito para ela. Ele não ofereceu só sustento, ele ofereceu dignidade, segurança e honra. A cena agora volta para casa. Ruth chega carregando não só uma quantidade absurda de grãos, mas também as sobras da refeição que ela guardou para a sogra. A reação de Noemi? Puro espanto. Para a gente ter uma ideia, Ruth colheu quase um efa de cevada. Isso dá mais ou menos 17 quilos. 17 quilos em um único dia de respiga. Era uma quantidade extraordinária. Um sinal claríssimo de que ela tinha encontrado um favor muito, muito especial. Dá para sentir o choque e a gratidão na voz de Noemi. Ela abençoa o benfeitor misterioso antes mesmo de saber quem é. E aí vem o momento chave. Ruth conta o nome do dono do campo onde ela trabalhou, Boaz. A reação de Noemi é imediata, é explosiva. É aqui, gente, é nesse exato momento que a história toda vira de ponta cabeça. Aquela mulher que chegou em Belém amargurada, achando que Deus tinha esquecido dela, de repente vê um facho de luz, uma esperança. E a palavra que ela usa, resgatador, muda absolutamente tudo. Mas o que quer dizer exatamente essa palavra resgatador? Para a gente entender a esperança que brotou no coração de Noemi, a gente precisa entender esse conceito que era vital na sociedade daquela época. O termo em hebraico é goel,
Um Goel, ou parente resgatador, era o parente mais próximo que tinha a obrigação, por lei e por moral, de entrar em cena para salvar, proteger e redimir membros da família que estivessem em apuros, fosse por causa da pobreza, da escravidão ou da morte de alguém. E as responsabilidades do Gokel eram muitas e muito sérias. Como a gente pode ver, ia desde comprar de volta as terras da família até resgatar um parente da escravidão e, o mais importante para o nosso caso aqui, preservar o nome da família se casando com uma viúva que não tinha filhos. Era uma verdadeira rede de proteção social e familiar, fundamental naquela sociedade. E isso tudo nos leva a uma ideia ainda maior, mais profunda. Os escritores da Bíblia pegaram essa figura do Goel e a usaram para falar de Deus. Jó, lá no meio do seu sofrimento, ele grita: "Eu sei que o meu Goel vive." O profeta Isaías usa esse termo 18 vezes para descrever Deus como o grande redentor de Israel. Então, a história de Boaz e Ruth é vista como um pequeno retrato de uma redenção muito, muito maior. E assim, o que começou como um ato desesperado de uma viúva para sobreviver num campo de cevada, por meio de um encontro supostamente casual, se revela como parte de uma história muito maior. Uma história de lealdade, de providência divina e da promessa de um grande resgatador. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A história de Ruth nos convida a olhar com mais atenção para os eventos da nossa vida, principalmente para as coincidências, e a nos perguntar: será que não tem uma mão da providência agindo em segredo, guiando nossos passos para um plano maior? Fica aí a reflexão.